Este é o nosso capítulo 30 sobre o resumo cronológico dos 4 evangelhos. Hoje falaremos sobre cura, salvação e a entrada triunfal. Sabe, é fascinante observar como a narrativa bíblica ganha uma profundidade incrível quando a gente ajusta o foco exatamente para os eventos que antecederam a semana mais importante da história. Para organizar essa reta final da jornada de Jesus rumo a Jerusalém, nós dividimos esse trajeto em 5 passos, tanto geográficos quanto temáticos. O primeiro é a caminho de Jericó, o segundo, a expectativa do reino, o terceiro, a chegada em Betânia, o quarto, o grande clímax da entrada triunfal e, por fim, o quinto, a purificação do templo. Bom, vamos começar pela primeira etapa. A nossa jornada começa justamente a caminho de Jericó. É bem aqui, nos arredores da cidade, que os evangelhos registram um momento incrivelmente poderoso de cura física, algo que chamou a atenção de todo mundo que passava. E olha que interessante quando a gente compara os relatos dessa história. Fica muito evidente como cada evangelista relata o evento com uma ênfase diferente. Mateus, por exemplo, faz questão de mencionar que havia 2 homens cegos pedindo socorro, mas ele não diz o nome deles. Já Marcos concentra o foco inteiro da narrativa em apenas um homem, e nos dá a identidade exata dele, Bartimeu, o filho de Timeu. E Lucas, de uma forma bem parecida, também foca em um único homem, só que não nomeado. Claro, essas variações não são contradições de forma alguma, elas apenas mostram a perspectiva de cada testemunha. O ponto central em absolutamente todos os relatos é a compaixão imediata de Jesus, restaurando a visão física de quem clamava por misericórdia. Mas enquanto essa cura física acontecia ali, à beira do caminho, uma situação bem diferente se desenrolava dentro da cidade. E essa história é um detalhe totalmente exclusivo, encontrado apenas no Evangelho de Lucas. É ele quem nos apresenta Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos. Pensa na cena, um homem super rico, mas bem baixinho, que teve que sair correndo na frente de uma multidão e subir numa figueira brava só para conseguir ver Jesus passar. E a resposta de Jesus quando vê Zaqueu lá em cima da árvore culmina numa declaração fortíssima. Hoje houve salvação nesta casa. O contraste aqui ilustra perfeitamente a missão de Jesus. Segundos atrás, a gente viu a restauração física. Agora, com o Zaqueu, nós vemos uma restauração espiritual e moral. Zaqueu decide, ali mesmo, dar a metade dos bens aos pobres e devolver 4 vezes mais a qualquer um que ele tivesse extorquido. Ou seja, a cura, nesse caso que é exclusivo de Lucas, transformou de verdade o coração e o bolso daquele cobrador de impostos. E claro, tudo isso só alimentava a expectativa do reino. A multidão estava simplesmente maravilhada com os milagres e com transformações radicais como a de Zaqueu. Como eles estavam geograficamente falando muito perto de Jerusalém, o povo começou a criar a falsa ideia de que o reino de Deus iria se manifestar ali mesmo, de imediato, com toda a sua glória política e militar. Para consertar essa mentalidade, Jesus conta a parábola das minas, que por sinal é mais um detalhe exclusivo de Lucas. O foco central dessa parábola está no número 10. A história fala de um homem nobre que, antes de viajar para ser coroado rei, entrega exatamente 10 minas a 10 de seus servos, com a ordem de fazer esse dinheiro render até que ele voltasse. O resultado, quando o rei finalmente retorna, traz uma lição bem dura. O servo que fez a moeda render 10 minas recebeu o governo sobre 10 cidades. O que rendeu 5, governou 5 cidades. Mas aquele servo que teve medo e simplesmente escondeu sua única mina num pano, esse foi julgado. A moeda dele foi retirada e entregue ao primeiro. A mensagem que Jesus estava passando era claríssima. A expectativa deles de um reino imediato estava completamente errada. O rei vai se ausentar sim, e esse tempo de espera exige responsabilidade. Eles seriam julgados exatamente pelo que fizessem com os recursos que lhes foram confiados. Avançando um pouco mais na nossa cronologia, chegamos a Betânia. O tempo agora está passando super rápido. Faltam exatamente 6 dias para a grande festa da Páscoa, quando Jesus chega à aldeia, que era o lar do seu amigo Lázaro. E bem aqui, a gente precisa parar para analisar um contexto de bastidor que só o Evangelho de João nos dá. É uma peça exclusiva e fundamental desse quebra-cabeça. João nos conta que aquela multidão gigantesca não estava indo para Betânia só para ver Jesus. Eles queriam ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado recentemente. E por causa disso, acredite ou não, os líderes religiosos não estavam mais tramando apenas contra Jesus. Eles agora faziam planos para matar Lázaro também.
A evidência viva do milagre estava atraindo gente demais, e os sacerdotes decidiram que precisavam eliminar o problema pela raiz. Então, é exatamente sob essa imensa tensão política e uma popularidade que não parava de crescer que chegamos ao grande clímax, a entrada triunfal. Esse é um daqueles momentos raros onde todos os 4 evangelhos convergem, unindo as vozes para descrever a descida de Jesus pelo Monte das Oliveiras. Olhando bem de perto, a gente percebe pequenas variações que deixam o texto ainda mais rico. Mateus, por exemplo, destaca que os discípulos trouxeram uma jumenta e um jumentinho. Enquanto isso, Marcos, Lucas e João são super específicos ao dizer que Jesus montou no jumentinho jovem, no qual ninguém jamais havia montado. Mas o fato é que, independentemente da variação de foco no animal, todos os textos apontam para uma única coisa, o cumprimento literal e exato da profecia de Zacarias no capítulo 9, que anunciava o rei vindo de forma humilde, montado em um jumento. E a cena devia ser absolutamente elétrica. A multidão começa a tirar os próprios mantos e a estender no meio da estrada. Outros vão cortando ramos de árvores pelos campos e forrando todo o caminho da descida do monte. E o grito que ecoava com força era este: Hosana ao filho de Davi. As vozes não paravam. Era gente na frente, gente atrás, vozes se sobrepondo de todos os lados em uníssono. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E também clamavam paz no céu e glória nas alturas. Era um reconhecimento público em massa, alto e inegável. Mas para ter a visão completa da entrada triunfal, a gente precisa novamente juntar os detalhes exclusivos de cada autor. Lucas é o único que relata que no meio daquela festa imensa, Jesus chora ao olhar para a cidade de Jerusalém. João é o único que registra, com muita honestidade, que naquele momento os próprios discípulos não entenderam nada do que estava acontecendo. Eles só foram conectar a cena com as profecias depois da ressurreição. E Mateus traz o detalhe exclusivo das crianças, que continuaram gritando louvores até mesmo dentro do templo, o que deixou os líderes religiosos totalmente indignados. Com todo esse barulho e exaltação, os fariseus exigiram que Jesus mandasse a multidão calar a boca. Mas a resposta dele, registrada por Lucas, é definitiva. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Sabe, o momento era tão fundamental na história de Israel que a própria criação reconheceria o rei, mesmo que as pessoas se recusassem a fazer isso. E isso nos leva diretamente ao nosso último ponto, a purificação do templo. Depois de toda a festividade e a euforia da entrada, o clima muda completamente no dia seguinte. O rei finalmente chegou à sua capital, e o cenário agora passa a ser de avaliação e de um julgamento bem severo. Mateus e Marcos nos contam um incidente muito curioso da figueira. Jesus sentiu fome e foi procurar frutos numa árvore que estava cheia de folhas. Só que ela era completamente estéril, não tinha um único figo. Ele então amaldiçoa a árvore para que nunca mais dê frutos. Esse ato ilustra brilhantemente, através de uma metáfora na própria natureza, o estado exato em que a nação se encontrava. Tinha muita aparência religiosa, muitas folhas e rituais, mas uma ausência absoluta de frutos verdadeiros para Deus. E essa falta de frutos fica chocantemente evidente quando Jesus entra no espaço sagrado. O templo, como ele mesmo cita usando os profetas antigos, tinha um propósito claro de ser uma casa de oração para todos os povos. Mas a liderança religiosa da época simplesmente transformou o lugar num mercado injusto e altamente lucrativo. Com total autoridade, Jesus derruba as mesas dos cambistas, expulsa os vendedores e declara que o lugar tinha virado um covil de ladrões. As consequências desse choque de autoridade foram radicais, e a tensão chegou ao seu limite absoluto. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, que já queriam matá-lo, agora intensificam os esforços, e o principal motivo era o medo. Eles temiam Jesus porque, num contraste imenso com eles mesmos, o povo comum estava fascinado. Ele ensinava no templo todos os dias, e a multidão maravilhada acabava formando um verdadeiro escudo humano ao redor dele. Tudo isso nos deixa com uma reflexão muito forte. Nós acompanhamos milagres impressionantes, os gritos de alegria descendo o monte e a purificação de um coração na casa de Zaqueu. Mas nós também víamos um templo lotado de mercadores, uma figueira sem frutos e as lágrimas de Jesus chorando por uma cidade que caminhava a passos largos para a própria destruição. A grande questão que fica no ar é: será que a cidade vai conseguir reconhecer o tempo em que foi visitada? Ou vai perder, de forma trágica, a sua grande oportunidade de paz? É algo para se pensar. E se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e, se quiser, clique no card que está aparecendo para ver a playlist completa.